Hoje vamos falar sobre atributos, proteção e aquisição da propriedade. 3 subtítulos dentro do grande título da propriedade. Começando pelos atributos, pela ordem dos atributos que está no material, o primeiro atributo é que a propriedade é absoluta. E isso se traduz doutrinariamente da seguinte forma: o proprietário pode dispor da coisa como entender melhor, sujeito apenas a determinadas limitações provenientes do interesse público ou da sua coexistência com o direito de propriedade dos demais indivíduos. O texto é absolutamente claro, assim como o atributo em si, que é chamado de absoluto, é muito claro e, de certa forma, já foi comentado em sala de aula, nos primeiros dias de aula, e eu coloquei aqui uma síntese do que já foi tratado. Então, foi a transformação do jus abutendi em jus disponendi. Antes, tu podia abusar da propriedade. Hoje, tu só pode dispor da propriedade. Essa foi a evolução do direito das coisas. Então, naquela parte que a gente vê bem no início, lá no primeiro dia de aula presencial que nós tivemos, na evolução do direito das coisas, é matéria, né, da primeira verificação, a confirmação de que mudou muito pouco, né? Mas o que mudou foi nesse sentido de um aumento das restrições. Então, isso decorre da prevalência do interesse público sobre o interesse privado, e eu sintetizei de uma forma bem mais simples para dizer que cada vez mais o proprietário pode menos. Ainda assim, e é importante que eu frisar isso, a propriedade é absoluta. Ainda é, dos direitos reais, o mais poderoso de todos e é também um dos direitos mais importantes, né, da nossa sistemática jurídica, né, do ordenamento jurídico brasileiro. Ele recebe um destaque, evidentemente, e isso confirma o seu caráter absoluto, o seu caráter de ser um dos maiores e mais respeitados e mais protegidos dos direitos do ordenamento jurídico brasileiro. Tá bem? Então, só recapitulando aqui rapidamente, né? O texto não merece maior explicação, e outra, né? Isso aqui é só praticamente uma revisão do que já tinha sido dito. O segundo atributo, sim, é inédito para nós. Né? O segundo atributo é que a propriedade é exclusiva. E a definição de exclusividade da doutrina é muito parecida com uma lei da física, que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Pois bem, aqui no direito das coisas, a característica o atributo de exclusividade diz que a mesma coisa não pode pertencer a duas ou mais pessoas. O direito de uma exclui o da outra. Então, adaptando a lei da física, que diz que dois corpos não podem usar o mesmo espaço ao mesmo tempo, aqui o atributo diz que a mesma coisa não pode incidir sobre a mesma coisa dois direitos de propriedade. O direito de uma pessoa exclui o direito da outra. Para ficar mais claro, a hipótese que a doutrina levanta é a hipótese, e é uma hipótese mesmo, né, muito difícil de ver isso na realidade, mas há uma previsão legal hipotética para isso, né? Lá na Lei dos Registros Públicos, na Lei 6.015/73, no artigo 186, vai ilustrar a proteção que a lei dá para confirmar o atributo. A lei diz assim: o número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente. Então, a hipótese prevista na prática é a seguinte: se uma pessoa se uma pessoa vender o mesmo imóvel para duas ou mais pessoas, quem seria o proprietário? Essa é a pergunta que se coloca e que o artigo 186 responde. É aquele que registrar primeiro. Isso fica claro também no artigo 190,
no artigo 191, quando esclarece, vamos ler então 190, não serão registrados no mesmo dia títulos pelos quais se constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. E aqui, prevalecerão para efeito de prioridade de registro, quando apresentados no mesmo dia os títulos prenotados no protocolo sob número de ordem mais baixo, confirmando o que diz o 186. Se uma pessoa só vender o mesmo imóvel para 2 ou mais adquirentes, quem será o dono? Resposta do 186 e da Lei dos Registros Públicos: aquele que registrar primeiro. É pela ordem de chegada. Tem uma curiosidade aqui. Na prática, seria possível uma pessoa vender o mesmo imóvel a mais de uma pessoa? Sim, na prática seria possível. Sobretudo na nossa cidade, que tem 3 tabelionatos, 3 cartórios. E como não há comunicação entre eles, muito pelo contrário, o que há é uma concorrência, seria possível que tu fizesse um contrato em cada um dos tabelionatos e vendesse o mesmo imóvel para 3 pessoas diferentes. Só que aí, eles iriam, com essas escrituras de compra e venda, eles iriam até o cartório de registro de imóveis. E aqui tem uma barreira para evitar essa situação. E aí tu entende que a mesma coisa não pode pertencer a 2 ou mais pessoas, que o direito de uma exclui o da outra. O critério encontrado pela nossa legislação é um critério de prioridade, de quem chega primeiro, certo? A prioridade é número de ordem, número de ordem mais baixo, é isso que determina o critério. Aqui eu fiz um destaque no 190 e no 191, porque o 190 diz que não serão registrados no mesmo dia, mas eles podem ser apresentados no mesmo dia. A questão exatamente está aqui. A apresentação é que determina o número de protocolo. E é exatamente aí que a gente percebe, né, pela a importância. Uma coisa é registrar, não vai ser registrado no mesmo dia, mas pode ser apresentado no mesmo dia. Só que mesmo se apresentado no mesmo dia, haverá um número de protocolo mais baixo, que é o primeiro, né? O número mais baixo que vem antes do número mais alto. Então, esse número de protocolo é que vai determinar qual é que vai ter valor. Então, uma pessoa poderia, sacanamente, dar um golpe e vender o mesmo imóvel para mais de uma pessoa, e a solução legal para resolver quem é o autor, né, quem é o proprietário desse direito, vai ser aquele que chegar primeiro. Então, a dica na prática que fica é o seguinte: o dia que tu for comprar um imóvel, não te demora, sai direto do tabelionato para o registro, né, para evitar qualquer risco de alguma malandragem. Muito bem. Aí, no 1231 do Código Civil diz assim: a propriedade presume-se plena e exclusiva, olha aqui, ó, exclusiva, destaquei aqui, até prova em contrário. Qual é a questão que envolve esse artigo aqui? Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque a exclusividade daqui não necessariamente é a mesma daqui. Vamos então tentar entender então esse aqui. O que significa dizer que a propriedade presume-se plena? Só lembrando para vocês, já vimos a classificação da propriedade na aula anterior, né, nos vídeos anteriores, e plena significa quando tu tem todos os poderes na tua mão, ou seja, não há a incidência de ônus real, nem é resolúvel. Por que é importante dizer isso? Porque é o seguinte: se nós não conseguir provar que incida algum direito real sobre aquela propriedade, ela presume-se plena. Então, até admite que ela não seja plena, mas tem que provar que ela não é plena. Porque se tu não provar, ela é plena. Tudo bem? Muito bem. E aqui diz que ela será exclusiva. Essa exclusividade aqui diz respeito à existência ou não de condomínio. E aqui a porca torce o rabo. Por quê? Condomínio, e eu já expliquei isso lá quando eu explicava com posse para vocês, condomínio é quando existe mais de um dono do mesmo imóvel. E aí vem essa questão: opa, professor, parei um pouquinho. O senhor acabou de dizer que a mesma coisa não pode pertencer a 2 ou mais pessoas. Como é que existe condomínio, então?
Na verdade, esse quebra-cabeça, isso gera uma baita de uma discussão que a gente vai se debruçar sobre ela lá quando falarmos sobre condomínio. Tá bem? Aqui agora a gente não está falando sobre condomínio, mas eu tenho que fazer esse alerta. A propriedade é exclusiva, é só de uma pessoa, não é de duas ou mais. Então, só se tu provar que há condomínio, né, para a gente ter a certeza, senão não é condomínio, ela é exclusiva. Então, exclusiva aqui no 1231 é exclusiva para afastar a hipótese de condomínio. O condomínio existe e a propriedade não deixa de ser exclusiva. Como? Como é possível isso? A razão é porque numa ficção jurídica, num jogo de argumentos jurídicos, se diz que no condomínio há um direito de propriedade só, com vários titulares. Então, eu vou repetir, é um direito de propriedade só que tem vários titulares. E isso é o que viabiliza o condomínio. Aqui, a exclusividade impede que existam dois direitos de propriedade sobre a mesma coisa. Agora, um direito de propriedade com vários titulares é possível, e o nome disso, um direito de propriedade com vários titulares, é condomínio. Então, vamos fechar o 1231. Até provar em contrário, toda propriedade é plena e exclusiva. Então, como é que eu provo que tem condomínio? Tem que provar. Não posso supor que tenha condomínio. Eu não posso presumir que tenha condomínio. Condomínio tem que ser provado, senão ela é exclusiva. E quando é que eu sei que a propriedade será limitada? Em regra, ela é plena. Tá aqui. Tu pode provar que ela seja limitada, mas a regra é que ela é plena. Esse é o contexto. Então, não, cuidado aí. A palavra exclusiva do 1231 quer dizer que não há condomínio. A palavra exclusiva aqui é para dizer que não pode haver dois direitos de propriedade sobre o mesmo bem ao mesmo tempo. Terceiro atributo. A propriedade é irrevogável. Aí diz aqui na explicação também, que é um texto fácil, a propriedade é um direito perpétuo e subsiste independente de seu exercício. Em princípio, a propriedade só será perdida pela vontade do proprietário. Dessa característica decorre a sua transmissibilidade pós-mortem, que, segundo alguns, é inerente à propriedade, apesar de ter fundamento constitucional diverso. Eu já tinha dito isso e vou repetir de novo. A propriedade é perpétua, ela não é vitalícia, ela é perpétua, ela vai além da vida. O proprietário morre, mas a propriedade continua. Essa irrevogabilidade aqui é o que garante a possibilidade da propriedade passar pela morte, pós-mortem. É nesse sentido, da possibilidade da propriedade passar por herança, a transmissibilidade por herança. Então, o proprietário é proprietário independentemente de exercer o seu direito. Então, tu pode até não exercer o teu direito, mas tu não deixa de ser proprietário. Talvez aqui uma das diferenças mais importantes em relação à posse. A posse, como é fato, tu pode perder a posse, certo? De fato, né? Agora aqui não. Aqui mesmo tu não exercendo, tu não deixa de ser proprietário. Então essa, por não ser fato, por ser um direito. Propriedade é um direito real, não é fato. Então só pode perder a propriedade se tu quiser. Por que é em princípio? Porque, claro, existe a hipótese da desapropriação, né? Existe a hipótese da uso capião, que são hipóteses em que tu vai perder a propriedade contra a tua vontade, mas em princípio tu só deixa de ser proprietário quando tu quiser ou quando tu morrer, que aí vai para os teus herdeiros. Agora vamos para essa segunda parte que diz assim: é essa característica que garante o direito de herança. Acabei de dizer, né? Por ela ser irrevogável, é que ela não termina. Ela não termina, ela vai além da vida do titular. Só que aí a gente vai lá na Constituição, no artigo 5º, que aqui eu botei o fundamento constitucional diverso, no inciso 22 diz assim: é garantido o direito de propriedade. Quero fazer uma ênfase aqui nesse princípio. É só isso que diz no inciso 22, eu não cortei ele. Ele é curto e grosso assim. Aliás, depois a garantia do direito de herança é mais curto ainda, né? Mas por que é importante destacar?
esse inciso? Porque é isso que torna o nosso país capitalista, né? Então ele tem uma função ideológica. Eu comentei também isso no primeiro dia de aula. Assim, a gente não mexe, né, muito em direito das coisas, porque ele é o fundamento do capitalismo. Está aqui o fundamento do capitalismo. O país é capitalista ou não é capitalista se reconhecer o direito de propriedade. Então é garantido o direito de propriedade. Só isso, basta dizer isso. Na verdade, teria que dizer aqui que era propriedade privada, né? Mas tudo bem, é garantido o direito de propriedade, por quê? Porque tem a propriedade pública e tem a propriedade privada, no seu amplo sentido. Está garantido o direito de propriedade privada, assim como está garantido o direito de propriedade pública. Aí lá no inciso 30, 8 incisos depois, prestem atenção, lá no inciso 30 diz é garantido o direito de herança. O que alguns autores dizem? Que não haveria necessidade de dois dispositivos, né? No artigo 5º, são cláusulas pétreas, né? Dois dispositivos, porque ao garantir a propriedade, tu já estaria garantido a herança. Ou o contrário, ao garantir a herança, tu estaria garantindo a propriedade. São críticas, né, que se faz. Bastaria um deles. Isso aqui seria uma redundância, né, um exagero. E o professor Rubem Almeida, falecido professor Rubem Almeida, fui aluno dele em Direito das Sucessões, ele fazia uma reflexão sobre esta relação aqui, para estabelecer exatamente esse vínculo entre a propriedade e a herança. Na verdade, são duas teses, né? Mas vamos tentar primeiro fazer o raciocínio. Poderíamos ter a propriedade sem ter o direito de herança? Vamos imaginar, é possível ter um e não ter o outro? Essa primeira questão é possível sim, seria a resposta lógica ou hipotética ou jurídica é da possibilidade. Por quê? Porque tu pode ter as tuas coisas, ser proprietário e depois não haver a transmissão para os teus herdeiros. Tá, mas e aí o que aconteceria, né? Vamos imaginar que tu pudesse ter propriedades, que tu pudesse acumular patrimônio, mas que não houvesse o direito de herança. Quando tu morresse, né, o titular morreu, perdeu o titular, aquelas coisas ficariam coisas sem dono. Juridicamente é possível, é viável. Então dá para dizer que é garantido o direito de propriedade, não garante o direito de herança. Eu poderia ter um e não ter o outro. Teoricamente é possível. Agora, eu poderia ter o direito de herança e não ter o direito de propriedade? Aqui já complica. Por quê? Porque o direito de herança, na verdade, ele é a transmissão de direitos pela morte. Entre esses direitos, e talvez seja o mais importante dos direitos, estaria o direito de propriedade. Então, eu posso, não haveria sentido, ter direito de herança se não tivesse direito para transmitir, direito de propriedade para transmitir. É um pouco mais improvável, né? O raciocínio é um pouco mais improvável. Mas então, diante dessa possibilidade, ocorreu essa duplicação aqui, né? Eles são garantidos em fundamento, né, diversos, mas aqui, como a gente pode ver, eles estão relacionados. Por quê? Porque a irrevogabilidade da propriedade é que viabiliza ou fundamenta juridicamente o direito de herança. Por isso, o vínculo entre a matéria de coisas e a matéria de sucessões é total, né? Exatamente por essa ligação aqui que nós estamos vendo aqui da irrevogabilidade. Pois bem, aí nós temos uma exceção, que eu botei bem grande, a exceção, propriedade resolúvel. Já expliquei para vocês também nos vídeos anteriores, né, que propriedade resolúvel é aquela propriedade que termina, é aquela propriedade que se resolve. A palavra resolúvel vem de resolutivo, de resolução, de resolver. Mas eu disse também para vocês, e vou frisar aqui, é uma propriedade revogável. Eu até preferiria, né, que a palavra fosse revogável, que é mais fácil. Então, a regra é que a propriedade seja irrevogável, mas a propriedade resolúvel é aquela propriedade revogável que tem previsão lá nos dois artigos, 1359 e 1360 do Código Civil. O que fica, qual é o recado que fica aqui importante? Né, vamos só recapitular, já que tu não lembra, né? Qual é o exemplo, professor? Carro financiado, certo? Quem é o proprietário do carro que está financiado? O credor. Quem é que usa o carro? Tu. Quem é o possuidor direto e fiel depositário? Tu. Quem é que guarda na garagem? Tu. Quem é que faz manutenção? Tu. Quem é que paga seguro?
Tu. Quem é que paga IPVA? Tu. É tudo contigo, mas tu não é o dono. Aí fica a pergunta, tá, e essa propriedade do credor vai ser para sempre, professor? É irrevogável? Não, ela não é irrevogável, ela é revogável. O dia que tu pagar a última prestação, termina a propriedade do teu credor. É uma exceção, tá bem? Então a regra é que a propriedade é irrevogável, e aqui é uma exceção. Aí eu fiz um quadrinho aqui, para ficar bem, um esqueminha, assim, que eu gosto de esqueminha, né? Tá aqui os 3 atributos, ela é absoluta, ela é exclusiva e é irrevogável, mas os 3 têm exceção. A propriedade é absoluta, tu pode tudo, é o mais poderoso dos direitos, papapá, mas tem restrições. Então, são exceção. Há restrições. Cada vez mais tu pode menos. Né? Por exemplo, cada vez mais... tá certo. Cada vez mais tu pode menos. A propriedade é exclusiva? Sim, é exclusiva. Mas tem o condomínio. Condomínio é quando tem mais de um dono. E aí tu vai lá, lê a exclusividade. Pode parecer que não é, mas é uma exceçãozinha que tem que levar em consideração. E a propriedade é irrevogável? Não, ela pode se revogar. Nos casos da propriedade resolúvel, são exceções. Deixar bem claro, são exceções mesmo. Está valendo os atributos, é importante saber, memorizar, lembrar para concurso e coisas, esses 3 atributos, mas os 3 têm exceções. Vamos agora à proteção da propriedade. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la. Está aqui, frisado, em negrito, sublinhado. Aqui está o jeito de proteger a propriedade. Como é que tu protege ela? No caso, como é que tu faz a proteção? Tu faz através da ação reivindicatória ou petitória. Quando a gente estuda posse, a gente estuda as ações possessórias, que fazem o quê? Protegem a tua posse. Como é que eu protejo a propriedade? Está aqui o fundamento, no artigo 1228, nesse trechinho, o direito de reavê-la, que é chamada de ação reivindicatória ou ação petitória. Deixando bem claro o seguinte, não existe regulamentação legal desta ação no CPC. Vocês devem lembrar lá quando a gente viu os efeitos da posse, que lá tem um monte de artigo do CPC, todos eles a gente vai ter que estudar e rever para a primeira verificação, mas aqui nós não temos nada, nós só temos essa linha aqui para fundamentar esta ação aqui, que pode ter 2 nomes, tá? Alguns chamam de reivindicatória, outros chamam de petitória, mas são sinônimos. Qual é o único comentário da doutrina civilista a essa ação? Está aqui, a questão do pressuposto processual. Essa é a partezinha maior dor de cabeça. A doutrina diz, a doutrina processual, a doutrina civilista também, alguns, não todos, né? Mas dizem assim, o autor da ação tem que ser um proprietário não possuidor. E o réu da ação, o requerido, né? Então, o requerente, o requerido, o autor tem que ser proprietário e não ter posse. E aqui o réu tem que ser um possuidor não proprietário. Primeiro detalhe aqui importante. Ainda que isso aqui seja válido, é importante memorizar um joguinho de palavra, né? Só uma inversão. Né? O proprietário vai para cá e o possuidor vem para cá. Né? Então é um X mesmo, né? Por isso que é importante essa posição aqui. Mas o primeiro detalhe importante que eu destaquei aqui. Tu tem o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Injustamente, possua ou detenha. Então nós temos aqui que pode ser tanto possuidor quanto pode ser detentor. O réu pode ser possuidor ou pode ser detentor, não interessa. Tu tem o direito igual. A única coisa que impede que tu entre com a ação reivindicatória, isso nós já vimos também lá no Animus Domini, é se o possuidor possuir com justiça, justamente. Então, olha só, a posse justa. Se ele tem uma posse justa, de boa fé, tu não pode tirar ele, certo? Tem que ser injusta a posse. Então, ele está lá indevidamente. Tá? Então, é o requisito. Então, percebo aqui o injustamente possua ou detém. Eu deveria até ter frisado aqui, não frisei no slide, tá? Então, um proprietário que não é possuidor... O que isso diz? Isso diz que tu não pode entrar com ação reivindicatória proprietário contra proprietário. Por exemplo, proprietário contra proprietário, não pode. Por que não pode? Porque não é para discutir. Aqui tem que ter uma certeza.
há uma certeza de que a pessoa é proprietária. E há uma certeza de que a outra é não proprietária. Um é o proprietário e o outro é não proprietário. Essa certeza tem que haver. Essa é a importância. Nós temos um dono contra um não dono, certo? Um proprietário contra um não proprietário. Isto é fundamental. E isso aqui também acaba confundindo um pouco a gente, porque nós temos aqui, ó, eu botei aqui embaixo para frisar, para não esquecer, né? A ação reivindicatória contra a ação de reintegração de posse. Via de regra, quando tu tá querendo recuperar o teu bem, principalmente bem imóvel, no caso, né? Quando tu tá querendo, tu vai entrar com ação possessória. É muito raro tu entrar com ação reivindicatória. A ação reivindicatória é usada só quando não dá para entrar com a possessória. E eu quero destacar, então, antes de passar para o próximo slide, para nós falarmos sobre a de aquisição, eu quero destacar uma coisa em comum entre as duas, que é uma coisa que atrapalha um pouquinho a gente, na teoria, pelo menos, né? As duas ações, tanto a reivindicatória quanto a reintegração da posse, querem a mesma coisa. O que elas querem? O que elas objetivam? A posse. Olha só, é um proprietário que não tem a posse e ele quer a posse. Olha só, ele quer a posse. Aí vem, por que ele não entra com uma possessória? Bom, ele pode entrar. Vamos relembrar, se caracterizar a turbação ou esbulho, ele pode entrar. Então é aí que está a questão. É quase como se tu pudesse. Vai ter situações práticas em que o advogado poderia chegar e oferecer um cardápio para o cliente. Assim, tu quer que eu entre com reivindicatório ou tu quer que eu entre com uma reintegração de posse? Por quê? Porque as duas objetivam a mesma coisa. Então qual seria a diferença, se elas são tão parecidas assim? A diferença é o fundamento do pedido. Lá na possessória, eu peço a posse alegando que eu sou possuidor. Aqui, para pedir a posse, eu tenho que alegar que eu sou o proprietário. Por isso o requisito, que tem que ser proprietário. Então, a diferença entre elas é essa. Bueno, essa é a primeira diferença. Segunda diferença, as possessórias, aquela história da posse nova, tem liminar. A reivindicatória não tem liminar. A possessória tem um regulamento todo no CPC, é procedimento especial. A reivindicatória é procedimento comum. O que isso traz na prática? A possessória, em tese, tem uma resposta mais rápida. A reivindicatória é mais lenta. Então tem algumas diferencinhas, mas elas são muito parecidas. E tem situações em que tu vai ficar na dúvida entre uma e outra. É óbvio que o advogado tem que... não vai jogar essa responsabilidade pela escolha para o cliente. Tu tem que tomar essa decisão. Mas, via de regra, quando cabe, se prefere a possessória, a reintegração de posse, a reivindicatória. A reivindicatória fica para um plano B, né? Quando não há caracterização de turbação, não há esbulho, não há posse, né? Aí tudo bem. Aí nós temos essa configuração. Então, elas são parecidas, elas objetivam a mesma coisa, mas têm ritos processuais distintos. Uma tem liminar e a outra não tem liminar. Uma é rápida e a outra é demorada. E o requisito único, de ser destacado, é esse aqui. Para encerrar, a aquisição da propriedade com esse destaque aqui. A aquisição que nós vamos falar é uma aquisição genérica. Por que genérica? Porque os casos específicos de aquisição serão examinados mais tarde. É um monte de matéria. Está aqui, ó. Os artigos 1238, olha a quantidade de artigos, do 1238 ao 1274. Os imóveis vão do 1238 ao 1259 e os móveis vão do 1260 ao 1274. Então o código separa a aquisição dos imóveis da aquisição de imóveis. E o que nós vamos ver aqui é uma aquisição genérica, vale tanto para móveis quanto para imóveis. E a doutrina divide as formas de aquisição em dois grupos, uma forma originária e uma forma derivada. A originária é quando a aquisição é direta e independe da interposição de outra pessoa. O adquirente faz seu bem que não lhe é transmitido por quem quer que seja. É raro, raríssimo, isso aqui é exceção. Originário, como diz, é do seu proprietário original, o primeiro proprietário.
não é transmitida a propriedade por ninguém. O normal é que a propriedade seja derivada. A aquisição tem como pressuposto um ato de transmissão, por via da qual a propriedade se transfere para o adquirente. Então aqui há uma transmissão e aqui não há transmissão. Qual é o melhor exemplo que nós temos na atualidade de aquisição originária? O melhor exemplo que nós temos é uma atividade lícita ainda no nosso país, que é a pesca. A pesca, né, que os ecochatos, né, e os ambientalistas não nos ouçam, né, professor de direito ambiental. A pesca é uma atividade onde o cidadão vai lá e pega um bem que era de ninguém e passa a ser o primeiro dono daquele bem. É uma aquisição originária, não houve transmissão. De quem era o bem? Os ambientalistas e os ecochatos acham que o bem é um bem público, é um bem do Estado, tanto que a comprovação disso seria o período de defeso, que é o período onde é proibido pescar. Se o Estado pode proibir a pesca e depois liberar a pesca, é porque é prova de que ele seria o proprietário dos peixes. Eu não vou concordar com isso, até porque se eu concordar com isso eu perco meu exemplo. O melhor exemplo que nós temos, então, é de aquisição originária, certo? Perdão, desculpa. De aquisição originária é a pesca, é o melhor, atividade lícita e regular. Outra atividade que também acontece com os catadores de lixo, né? Os catadores de lixo é um caso clássico também, que infelizmente tem sido cada vez mais comum, cada vez a gente vê mais gente catando lixo, né? Eu acho que isso é um sintoma de que o país vai mal, a economia vai mal, mas não vamos entrar nessa discussão agora econômica, ideológica, né? Mas a atividade do catador de lixo é um caso clássico também. Ele faz seu bem e que não foi transmitido por ninguém. Alguém jogou fora e, ao jogar fora, autorizou que outra pessoa pegasse. Nesse sentido aí, são raros os exemplos. Na maioria esmagadora das vezes, a aquisição é derivada, ou seja, tu adquiriu de uma outra pessoa, que adquiriu de uma outra pessoa. Então, nós temos todo um processo de transmissões de propriedade, de negócios jurídicos que vocês já estudaram, que tornam a propriedade derivada. Tá, que importância isso tem, professor? Tá aqui. Esse provérbio aqui latino, essa frase, né? Que eu nem vou me dar o trabalho de ler porque eu não sei a pronúncia correta. Mas isso aqui é traduzido para o português quase que literalmente. Ninguém transfere mais direitos do que tem. Anotem aí no caso, né? O Nemo aqui não é o peixe, né? O Nemo é ninguém. O plus é mais, juris é direito, transfere, poder. Então, ninguém transfere mais poder do que tem. Tá, ainda não entendi. O professor traduziu, mas vamos lá. Muito parecido com a história da posse. De novo, nós estamos nessa. Se tu tem um direito ruim e transfere esse direito, quem pega esse direito pega um direito ruim. É isso. Então, toda vez que acontecer um ato de transmissão, prestem atenção, toda vez que acontece um ato de transmissão, as qualidades do titular anterior passam para o titular sucessor. É nesse sentido. Por isso é importante. Quer dizer, se tu tem direito ruim, tu transfere direito ruim. Se tu tem direito bom, tu transfere direito bom. Vale para a posse e vale para a propriedade. Aqui, como não há transferência, teoricamente não há problema nenhum. Né? Então não tem como tu transmitir problema porque como o bem era de ninguém, aqui sim. Então a possibilidade da transferência aqui, ó, transfere, certo? Ato de transmissão, ato de transferência, ó, transfere. Essa palavra aqui é poder, né? Poteste é poder. Ninguém tem o poder de transmitir ou de transferir mais direitos do que tem. Que estaria nessa última parte aqui. Se tu pegar isso aqui, colocar no Google Tradutor ali, ele traduz para ti. Vai ficar tudo embolado, mas é isso aí. Mas ou tu procura no Google que tu vai achar a tradução. Então esse é o perigo. Tá? Aquele perigo que a gente aprendeu lá na posse, que as posses mantenham, né? A posse quando se transmite mantém as mesmas características, a questão da lavanderia da posse, artigos 1206, 1207, aqui se repete. Então, com esse cuidado. Toda vez que tu transferir a propriedade, se transfere também os vícios, as virtudes do teu direito. E chegamos ao fim do tópico. Muito obrigado pela atenção.